Luanda. 1,5 milhão de habitantes hoje contra apenas 400 mil há 10 anos. Se nos anos 60, por altura das independências em África, houve uma corrida generalizada para os centros urbanos, em Angola esse movimento atingiu proporções ainda maiores. As pessoas procuraram e procuram na cidade a segurança que lhes falta no mato. Luanda é uma capital de refugiados. É gente e mais gente, na maioria dos casos sem emprego, sem recursos, que se contenta em apanhar os restos de uma sociedade de penúria. A má nutrição é uma realidade sem apelo. A ajuda alimentar estrangeira deve abranger este ano pelo menos 600 mil angolanos, mais 100 mil do que no ano passado. A situação é de tal modo preocupante que a FAO considera Angola um dos 4 países africanos mais afetados pela fome, a seguir à Etiópia, ao Sudão e a Moçambique, e isto apesar das colheitas este ano terem sido as melhores dos últimos 5 ou 6 anos. Luanda. Ao vir de Lisboa para cá, uma série de amigos pediu-me para levar fotografias de sítios que eles gostariam de rever. Mas dessa velha Luanda já não sobra muito para mostrar. O Baleizão, por exemplo. Há 16 anos atrás as pessoas vinham encontrar-se aqui ao fim do dia. Havia uma esplanada com guarda-sóis de todas as cores, conversava-se, muita cerveja. As crianças comiam os melhores gelados de Luanda. Do outro lado da rua, por entre as palmeiras, passeava-se pelo empedrado, ao longo da baía, à beira-mar. Namorava-se, a noite ia caindo, passavam os peixes voadores, voltavam as traineiras dos pescadores. Mas o caso mais triste, talvez, o abandono a que foi votado o Clube Naval. Por incrível que pareça, era aqui que se encontrava todo o jet-set de Luanda. Bailes de gala, festas de debutantes, grandes cerimónias, casamentos, batizados, encontros de fim de semana. Era o supra-sumo do luxo. O Barracuda teve melhor sorte, foi recuperado e é hoje o restaurante mais caro da cidade. 3 salas e uma esplanada. O Restinga fechou, está ao abandono. A Mutamba continua a ser o grande terminal dos autocarros. E o Império, cinema ao ar livre, mudou de nome. De resto, o próprio hotel onde nos encontramos já foi considerado o melhor de Luanda. E apesar do trópico estar em recuperação, não há, por exemplo, água quente nos quartos e é possível estar 20 minutos à espera do elevador. Por isso pagamos cerca de 20 contos por dia, incluindo o pequeno almoço. Faça-se a viagem. Vamos cegos, são eles a conduzir. Mostrem-nos o que querem que a gente veja. O convite é este. Vamos fazer o City Tour, a volta turística. O MPLA primeiro, então. Admitem a falta de condições, a degradação da cidade. E começam por mostrar-nos, por exemplo, o embondeiro onde pela primeira vez o MPLA hasteou a sua bandeira em Luanda. Ainda lá está. E os prédios que os cubanos construíram. Está a ver? Não foram tão maus, como se diz. E mostram outros prédios, novos, a serem construídos, quase prontos. A falta de materiais de construção, por causa da guerra, nunca ajudou. E o que sucede é que setores importantes, como o da manutenção das cidades, da saúde, da educação, etc., tiveram que ser penalizados. Esse é o grande problema. E acredito que em tempos de paz, sem que haja guerra, seja possível fazer uma repartição melhor do Orçamento Geral do Estado para fazer face às necessidades da população. Esta é uma nova fábrica de medicamentos em Luanda. Tínhamos visto novas escolas atrás. É Luanda a recomeçar. São naturalmente diferentes os caminhos por onde nos leva a UNITA. A Luanda da UNITA é a Luanda do lixo e dos esgotos. Os esgotos a céu aberto, mesmo nas grandes avenidas. Nem o sítio onde eles moram, eles foram capazes de conservar, tão incompetentes eles são. É esta a outra Luanda. Há 16 anos atrás, aqui era um jardim. A Luanda podre, a Luanda dos moceques, dos bairros da lata. A Luanda com lixo por toda a parte. Aqui atrás do Estádio Nacional da Cidadela. E neste prédio, por exemplo, esgotos a céu aberto. O que devia ser pelo esgoto, escorre pelas paredes. 2 partidos, 2 adversários, naturalmente 2 Luandas completamente diferentes que nos mostraram. Em comum, um pedido. Voltem, por favor, daqui a 5 anos para ver as diferenças. E se há coisa que o angolano gosta é de conversar e beber muita cerveja. Bebe-se muita cerveja em Angola. E é por isso que, apesar da crise, apesar da guerra e apesar da tensão crescente, as eleições estão aí à porta, continua a haver uma vida noturna bastante intensa, pelo menos em Luanda.
Depende de para onde é que estamos virados. Se a ideia é sair mesmo dos hotéis, o jantar pode desde logo fazer-se à beira da estrada, mais à maneira do povo angolano. É a maneira mais barata de preparar o estômago e os olhos para o que se vai seguir. Ou pode preferir-se um ambiente mais requintado e muito mais caro. Depois de recuperado, o antigo Barracuda continua a gabar-se de ser o restaurante mais bem de Luanda. 3 salas de jantar, uma só com cozinha portuguesa, uma VIP, cozinha internacional, e uma sala só com comida angolana, mais a esplanada. Mas há competição agora. O afrodisíaco apostou em força na tradição e na cultura angolana, e se é que as coisas se podem pôr assim, é onde o jet set luandense toma as suas refeições. Mas o afrodisíaco fascinou muitos estrangeiros também. Um jantar na cubata, à luz das velas, resvés com a areia e as ondas, é um argumento de peso. São ideias só, pela ilha fora há já muito onde comer. Pela noite dentro é uma questão de gosto. Há festas na rua, mais ainda neste tempo de eleições. Há depois as discotecas angolanas, como o Cacendão, junto ao aeroporto, muito bem frequentado. E, à conta disso mesmo, paragem habitual para os observadores internacionais. Mais um dado curioso, porque cá o rap está na moda também. E depois há o Paralelo 2000, foi a primeira de todas e tem agora uma reputação que vai além fronteiras. O novíssimo bar aberto, ponto de encontro da comunidade estrangeira, sobretudo, mas sem distinções. Ideias apenas, repito, há mais, o iate, o farol, o ponto final, o pandemónio, casas que nem nome têm, copos, caras bonitas, conversa boa, como se lá fora tudo corresse bem. De resto, ao fim da noite, é mesmo assim. As coisas correm de facto muito melhor. A guerra chega, é a vez da paz. Nem bandeiras nem partidos, pela democracia, contra a tecla do retrocesso. Não foram muitos os que desfilaram desde a marginal de Luanda até ao Quinaxixe, mas gritaram alto para as suas vozes fazerem ouvir. Segurança, muita, dedo no gatilho. Frente ao hotel onde residem elementos da UNITA, dispositivo policial redobrado. Antes prevenir que remediar. Mas a festa venceu. Nós queremos a paz. Ficou no ar como um apelo de esperança.